Muito bem, gravando então. Pessoal, uma breve, assim, apresentação sobre o que é a Escola Intuição, quais são os pilares, né, de ensino da nossa escola. E nessa apresentação tá justamente mostrando isso, os 3 pilares de ensino que a gente tem, que obviamente o primeiro e o principal pilar da nossa escola é o Nada Yoga. Depois os outros 2 pilares é a musicalidade, que a gente coloca também musicalidade barra criatividade, e também o processo da terapia do som, né, como utilizar o som em prol da saúde, do desenvolvimento, e também de uma forma mais terapêutica, digamos assim. Esses 3 pilares, eles têm objetivos diferentes, o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles têm aspectos diferentes também. Então, nada yoga, o aspecto dele é realmente as coisas que a gente traz dos ensinamentos da Índia, os ensinamentos ancestrais da Índia, tá? Daqui a pouco eu já vou falar mais das disciplinas que está relacionado a esse pilar. Só que além dos aspectos, as disciplinas, eh, o, o objetivo e o propósito fundamental desse pilar é que o Nada Yoga ele trabalha de dentro para fora. Então é um processo de desenvolvimento individual, pessoal, através do som. Nada, eh, na pronúncia em sânscrito, né, se fala nada, que significa vibração. E yoga, basicamente falando, significa integração. Então, é o processo de yoga, ou seja, de integração através do som. E para isso a gente pode utilizar diversas ferramentas que eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco. Mas então esse é o pilar principal, porque tudo começa de dentro para fora. Então esse primeiro trabalho pessoal é o que a gente vai pulindo dentro desse universo do Nada Yoga. Depois entra o segundo pilar, que é a terapia do som. Então como utilizar todas essas ferramentas, né, os instrumentos, a nossa voz, os pilares do som, os pilares da música, que é uma coisa que a gente estuda na nossa escola, porque, bom, se realmente o som ele pode ser utilizado como terapia, então como que ele pode ser usado como terapia? Tem tem que ter um fundamento por trás, né, não é só sair tocando e cantando qualquer coisa e qualquer coisa vai, digamos, ter um efeito terapêutico, né. E além disso também se você usa um certo tipo de instrumento, um certo tipo de canto, você pode estar levando a sua terapia para um lado, ou se você utiliza, você pode estar levando para outro caminho. Então, é realmente utilizar isso com consciência, tá. Já o terceiro pilar, que para fechar, né, englobar tudo, é a questão da musicalidade e criatividade. Então depois de, eh, não é também que é linear, né, primeiro o Nada Yoga, depois a terapia do som, depois a musicalidade, eles estão mutuamente, caminhando juntos, tá. Mas então, fazer esse trabalho pessoal, individual com Nada Yoga, entender como aplicar isso com outras pessoas e terceiro também, começar a utilizar a nossa criatividade e a nossa musicalidade para poder também, se empoderar de como qual é a nossa o nosso diferencial, como eu coloco isso desde do que eu sou, desde o que eu já aprendi, desde do contexto onde eu estou. Então é preciso. A nossa escola não trabalha, só com protocolos, digamos assim, né. "Ah, você pega isso e faz assim. Você pega isso e faz assim". Realmente a nossa escola trabalha com o desenvolvimento e no sentido literal da palavra, porque desenvolvimento significa que eu não vou passar algo para você ficar replicando por aí. Ok? Eu vou passar um ensinamento para você, você vai receber esse ensinamento, claro, primeiro vai aprender a essência dele e depois, através da sua musicalidade, da sua criatividade, também vai poder colocar isso, em prática de acordo com o seu contexto, com a sua sabedoria, com as coisas que você já aprendeu, que você, vivencia, ok? Falando assim, bem basicamente sobre esses 3 pilares, tá? Depois
como que esses pilares eles se englobam dentro na verdade, como as disciplinas da nossa escola se englobam dentro dos pilares e quais são as disciplinas, tá. Hoje no nosso curso de iniciação, a gente tem as seguintes disciplinas: Mantra Yoga, que são os mantras, e na nossa escola a gente aprende o mantra, eh, ancestral, digamos assim. Hoje o mantra ele tomou uma proporção muito grande, eh, global mesmo, né, no Brasil e também em outros países, e muita gente vem chamando o man qualquer música ou qualquer canto de mantra, tá. E não é assim, tá. O mantra realmente é uma coisa específica, o mantra são versos em sânscrito, tá, que vem dessa tradição ancestral dos Vedas, dos Tantras. Então a gente aprende a cantar os mantras da sua forma tradicional, ok? Porque é realmente muito importante e faz muita diferença aprender eles dessa forma, tá? Então eu aprendi isso com meu professor aprendeu com o professor dele e assim por diante. Realmente a nossa escola está conectada com uma cadeia de professores, tá? O professor ele é argentino, o professor dele é indiano e são mais de 40 gerações trabalhando com Nada Yoga. Então a gente tem trazido isso para o Brasil, desde a minha formação inicial em 2018, tá? Então, realmente aprender essas disciplinas da forma como elas são, fazem uma grande diferença. Depois, outra disciplina que a gente tem na nossa escola é o Raga Yoga. Raga é tudo que contempla a música da Índia. E a música da Índia, ela está totalmente conectada a um contexto espiritual. Então, se quando a gente faz com devoção essa música, né, e devoção eu não digo só para os deuses, devas, né, a gente pode estar falando de devoção para a própria vida, para a própria existência, para a natureza também, tá. Então é uma música que conecta a gente com os princípios naturais da existência. Então, por exemplo, raga é uma combinação de sons que você usa especificamente para algum momento do dia. Então tem ragas que você canta para o entardecer, tem ragas que você canta para o anoitecer, tem ragas que você canta no amanhecer. Então cada raga tem uma característica, tem uma personalidade. E além disso também, na nossa escola, nos cursos de formação, é claro, tá, a gente aprende como utilizar os ragas conectados com o Ayurveda. Para entender como aplicar os ragas terapeuticamente falando, para equilibrar os doshas, tá. Então basicamente falando, combinações de sons específicas que você pode utilizar para elementos, para momentos do dia, para, digamos, equilibrar os doshas, equilibrar também o energético, o físico, o psicológico, o emocional, eh, primeiramente nosso e também depois das pessoas, né. Terceiro, tala. Tala literalmente significa ritmo. Então, é um trabalho muito importante para quem quer realmente, assim, conhecer os mistérios do som, é trabalhar com ritmo. Porque ritmo é vida, né, gente? Ritmo tá ligado a tudo. Ritmo é os ciclos da natureza, é os movimentos cardíacos, é a nossa respiração, é a nossa caminhada. Tudo basicamente é ritmo. Então, quando a gente traz o ritmo para dentro da música, na verdade, o que tá sendo feito é trazer o que é mais natural, toda a existência para o micro, para o microcosmos ali do que a gente está fazendo, da música, do som que a gente está criando, tá. Então realmente aprender sobre o ritmo é muito importante. E chegando aqui nesse terceira disciplina, algo bastante importante para falar, é que não você não precisa conhecer de música para poder realizar os nossos cursos. Eu vou explicar agora por quê. Porque a música, o som é a nossa natureza. Então a gente vai desde esse ponto. Você compreender a sua natureza, você já vai revelar muito do som que existe dentro de você. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, o Nada Yoga, não necessariamente você precisa fazer coisas complexas. Tem gente que fica buscando complexidade, 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 mais difícil, mais técnica. E mais técnica e mais difícil não significa que é mais profundo, tá? Não tem uma relação direta. Você pode fazer coisas muito simples e muito profundas,
E você também pode fazer coisas complexas e muito profundas. Agora, você pode fazer coisas complexas com muita pouca profundidade, tá? Então, tudo isso a gente estuda, o básico, e o básico sempre vai ser utilizado, porque o básico é a raiz, é aquilo que vai dar fundamento, e realmente dá para fazer um trabalho muito profundo com poucas coisas, tá? E aí, claro, isso vai até onde cada um quer chegar. Cada um pode escolher: "Ah, eu quero estudar mais isso, isso, isso", aí é o caminho de cada um, tá. Depois, terceira disciplina, a gente estuda, quer dizer, quarta, a gente estuda os instrumentos. Então aqui na nossa escola a gente estuda os tambores, a gente estuda as flautas, a gente estuda o charuto box, que é esse instrumento que eu estava tocando, agora no começo, tá. O tampura também, que bom, tá aqui atrás. Eu vou pegar, vou puxar ele só, vale a pena para ver. Para vocês darem uma olhada, tá. O Tampura, a gente trabalha não com esse Tampura é bem grande, né, a gente trabalha com Tampura menor, mas realmente um instrumento maravilhoso, e entre outros, tá. No programa que eu vou mostrar daqui a pouco do curso de iniciação em si, vocês vão ver os instrumentos que a gente vai, trabalhar. Os instrumentos a gente trabalha em 2 sentidos, que eu já vou conectar com a quinta disciplina, que é musicalidade. Então a gente aprende os instrumentos para 2 vias. Uma é para aplicar os instrumentos de uma forma terapêutica, e a outra via é como aplicar o instrumento. São 2 coisas que andam paralelas, mas, a gente ensina de uma forma diferente, porque realmente você tocar um instrumento para trazer uma musicalidade, tocar em grupo, né, é diferente de você utilizar o terapêutica, tá. Então, a gente passa, o ensino dos instrumentos dessas 2 formas. De um lado, como utilizar ele terapeuticamente, e de um lado, como você desenvolve a sua musicalidade para poder expressar a sua musicalidade através do instrumento, tá. Então, por isso o primeiro pilar, nada yoga, porque idade expressada desde do eu, do indivíduo, digamos assim, ligado, né, ao universo, através de um instrumento, tá. Então, eh, não é necessariamente o instrumento em si, mas o instrumento como canal, tá. Depois, a próxima disciplina, voz e expressão, tá. Então é uma disciplina na nossa escola que é dada pela professora Gabriela, e aí é realmente conectar, a nossa voz com o sistema emocional. Realmente é um trabalho bastante profundo, bastante poderoso de conectar a voz com as emoções, de fazer um trabalho de libertação mesmo, né, de várias travas que a gente vai carregando durante a nossa vida, várias podas que a gente vai recebendo desde criança. Você não pode falar, sua voz é feia, você não é bom o suficiente, todas essas frustrações que vão ficando na nossa mente, no nosso emocional, no nosso coração, tudo isso depois fica na nossa voz, na nossa expressão. E aí é um trabalho realmente de destravar isso com muita calma, com muito amor, mas um trabalho que realmente tem que ser feito, porque é muito importante para a gente conseguir acessar até mesmo níveis mais profundos de conhecer melhor sobre nós mesmos. Porque quando a gente está muito, eh, travado com as coisas, fica difícil de olhar mais amplo. Então, para vocês verem, né, eu estou conectando aqui como todas essas disciplinas elas vão se costurando e uma vai ajudando a outra, e é como elas vão se conectando, tá. Depois, próxima disciplina é meditação rítmica, que é um tipo de meditação em movimento que que eu ensino, que é você conectar o ritmo com os pés, com as mãos e com a voz. E isso mantém a gente naquele estado presente, e voltando a falar sobre o ritmo sempre ensina muito sobre nós, né.
Qual é o ritmo que eu estou vivendo? Qual é o ritmo, da minha vida? Qual é o ritmo da minha mente? Qual é o ritmo do meu coração? Qual é o ritmo da minha expressão, né? Quando a gente está fazendo as jornadas na meditação rítmica, a gente não está aprendendo só sobre ritmo. A gente aprende muito sobre nós mesmos. A gente vê quando a gente está correndo, a gente vê quando a gente está indo lento demais, e a gente vai associando isso com coisas da nossa vida. Quando a gente fica ansioso, esperando, nossa, e agora? O que que vai vir? Aí a gente pensa, nossa, mas por que que eu estou esperando o próximo passo? Se a gente está aqui, ó, nesse ritmo, eu já estou pensando. Então, a meditação rítmica ensina coisas da vida através de uma brincadeira. Muito lúdico, muito bacana todos esses exercícios que a gente faz. E para fechar todas as disciplinas da escola, realmente muito importante, é Vedanta. Vedanta literalmente significa conhecimento, tá? Então a gente bebe da fonte do conhecimento ancestral da Índia, e o Vedanta ele estuda especificamente um assunto. E esse assunto é: o que eu sou? Qual é a natureza do eu? E essa disciplina é muito importante na nossa escola, porque realmente o Nada Yoga vai levar a gente para esse lugar. Conhecer melhor sobre nós mesmos. O objetivo da nossa escola não é só cantar bonitinho, deixar a sua voz mais bonitinha para vocês cantar por aí, sabe? Realmente, não é isso. Se você quiser fazer isso, tem outros caminhos, você pode fazer isso em outro lugar. Aqui realmente a gente está em busca de autodesenvolvimento através do som. Conhecer a você mesmo através do som. Qual é a sua voz? Eu não quero que você molde a sua voz para para agradar a outra pessoa. Não é isso. Aqui não é esse trabalho. Então, o Vedanta conecta a gente com isso, porque é o conhecimento profundo daquilo que eu sou. E onde o som me ajuda a compreender também. Porque quando eu compreendo aquilo que eu sou, com certeza a nossa vida ela fica muito mais próspera em todos os sentidos, tá, gente? Próspera no sentido espiritual, próspera no sentido mental, emocional, porque eu conheço melhor a mim mesmo, aquilo, qual é a minha natureza. E eu não fico, talvez, iludido com certos apegos e travas e questões que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, o som ajuda a gente a entender esse conhecimento. Ele ajuda a gente a ampliar a nossa mente, porque o som ele abre a mente, ele limpa a mente, ele deixa a gente ver as coisas com mais clareza. E aí, quando entra o conhecimento do Vedanta nessa mente que já foi limpa pelo som, aí a gente fecha essas disciplinas que eu trouxe para vocês aqui. E, e essas disciplinas que a gente trabalha em todos os cursos da escola, cada um, claro, no seu grau de evolução no sentido do curso, tá? Então, hoje na nossa escola a gente tem o curso de iniciação presencial, agora vai ter o curso de iniciação online. Aí a gente tem o formação nível um, e depois tem os outros níveis de formação, que não quero ficar falando disso agora, mas só por curiosidade, a gente tem o formação nível 2 e o formação nível 3, tá? Mas cada trabalho desse vai aprofundando nessas disciplinas, só que é isso, cada vez mais profundo e cada vez mais, digamos, espiralando o conhecimento. A gente diz que a nossa escola trabalha em espiral, então a gente trabalha o mesmo assunto e vai espiralando ele, vai aprofundando, vai aprofundando, vai aprofundando, tá? Mas hoje a gente está aqui para falar da iniciação. Então essas são as disciplinas que a gente trabalha na iniciação, tá? Agora o que eu quero fazer com vocês é abrir lá a plataforma Hotmart e mostrar para vocês como tá lá, quais são as aulas que vocês vão ver, como que está estruturado o curso, tá? Então vamos lá, deixa eu parar essa apresentação aqui. Estão conseguindo ver? Sim. Sim, maravilhoso. Espera aí, deixa eu só ajeitar aqui.
Muito bom. Então, como é que vai funcionar a estrutura desse curso, gente? São 3 módulos aqui na Hotmart, tá? E como é a edição de lançamento, a gente não sabe se a gente vai fazer isso nas próximas edições, mas nessa edição que eu estou apresentando aqui para vocês, a gente vai ter também aulas ao vivo, tá? Então, bom, além das aulas Hotmart, essas aulas ao vivo ainda, que eu já vou falar para vocês como que vai funcionar e quais são os temas. Então, vamos lá. Então, iniciando aqui o primeiro momento, né, a gente tem aqui aí nem todas vão aparecer o vídeo, né, porque a gente ainda está ajeitando aqui a plataforma, tá, mas depois, eu vou explicar para vocês como é a estrutura. Então, comece aqui, a gente tem, claro, as boas-vindas, aí a gente tem um acesso ao grupo do WhatsApp, porque, a gente não vai trabalhar a comunicação desse curso lá na comunidade, né, a gente vai abrir um grupo próprio, porque nem todo mundo da comunidade vai fazer o curso, então a gente vai acessar esse grupo do WhatsApp e lá vocês vão ter um acompanhamento. Então o grupo vai ficar aberto, vocês vão poder tirar dúvida, vão poder trocar experiências entre si, vão poder, também compartilhar entre si, né, como está sendo adquirir esse conhecimento, e aí vai estar eu e toda a minha equipe também no WhatsApp para tirar dúvidas, tanto técnica, né, da plataforma, coisas assim, como também dúvidas sobre o curso. Depois conheça os professores, né, eh aí como assistir esse curso, basicamente algumas instruções falando sobre como por ser um curso de meditação, né, tá concentrado, assistir ele em um momento que você realmente tenha tempo, não é um curso que dá para assistir, assim, em qualquer momento, né. E as aulas a gente preferiu não fazer aulas tão longas, justamente para isso, para que as aulas sejam curtas, você possa sentar, assistir uma aula, 15 minutos, ou assistir 2 aulas, 30 minutos, né, e cada dia você eh, vai no seu tempo, no seu ritmo, tá. Aí aqui a gente fala sobre a preparação do espaço, que realmente é algo muito importante, você ter um espaço e assim, muito simples, né, mas um espaço na sua casa onde você reserve para essas práticas. É realmente muito legal, porque além de você estar trazendo essa prática para o seu ambiente interno, o seu corpo, digamos assim, a energia vai ficando naquele espaço, sabe. Toda vez que você senta ali, aquilo volta para você de uma forma realmente bem interessante, eu falo disso mais nessa aula, tá. Aí entrando no módulo um, o módulo um ele é a estruturação, ele é a base, a gente vai criar as raízes para poder realmente, eh avançar para os próximos módulos, né. Então, aqui a gente vai ver muita coisa por exemplo, né, trazer a definição de Nada Yoga, falar sobre a ativação da nossa energia vital para poder, eh, fazer as práticas, liberar as tensões do corpo, tá, porque realmente como a gente faz as meditações sentados, é muito importante que a gente vá liberando essas tensões para poder cada vez acessar estágios mais profundos do som, do Nada Yoga. Falar sobre a postura, sobre a respiração. Respiração é a base do canto, né. Se a gente não respira, não existe a voz. Então, vamos treinar sobre respiração, e respiração também é a base da meditação, a base de muitas coisas que a gente faz nesse universo do yoga, e a postura também. Aí, entrando aqui nas disciplinas também do som do Nada Yoga, a gente vai falar sobre a Swara. Swaras literalmente significam vogais, então a gente vai começar com essas meditações através das vogais, porque a vogal, ela é o princípio, tá. Eu vou falar mais nisso nessa aula, né, mas só para porque é um assunto bem interessante de falar. Tudo que a gente faz com som é através das vogais. Quando a gente canta qualquer música, na verdade, aquilo que transmite o som são as vogais. As consoantes, elas só pontuam. Vocês podem fazer qualquer exemplo aí que vocês vão ver. Sempre é a vogal que voa, que reverbera o som. Então a gente vai fazer aqui a meditação com as vogais para soltar essas vogais tanto na nossa voz e também os pontos de reverberação no nosso corpo, tá? Depois a gente vai falar de vogal e melodia, que aí já entra além só do som das vogais, também o som das vogais conectado com as melodias, qual é a diferença, o que que traz de novo nisso.
Depois vamos falar sobre mantra, o que é mantra. Aí nesse módulo a gente vai falar sobre o Bidya Mantra de Ganesha, que é Om Gam Ganapataye Namaha. Vamos trabalhar o japa, né, a repetição desse mantra, não só para aprender a cantar o mantra, mas realmente sentir o mantra, entender o significado dele, trabalhar na meditação desse mantra, entender o que esse mantra ele tem de efeito no nosso corpo, na nossa mente. É realmente muito diferente fazer o trabalho assim, não é só cantar um mantra da boca para fora, sabe? Então, fazer um trabalho de meditação nesse mantra durante esse módulo, tá? Aí vamos falar, né, sobre Ganesha, que é a explicação, que é o guardião dos caminhos. Aí vamos fazer uma introdução à música clássica da Índia, que é aquele assunto que eu falei para vocês, que é o raga, como que as melodias se conectam a certas estações, certos momentos do dia, que a gente vai fazer uma introdução a isso. Depois vamos trazer o tala, os padrões rítmicos, tá? E vamos fazer uma introdução à meditação rítmica que eu falei para vocês na disciplina, né? Então, introdução à meditação através do ritmo, pulso e contrapulso. Aqui, pulso e contrapulso é porque são os nomes das jornadas. Aqui a gente vai aprender a jornada básica, que é fazer uma meditação com o pulso e o contrapulso. Só para falar uma coisa aqui que eu esqueci de falar sobre a estrutura do curso, né? Então, a gente o lançamento dele vai ser feito hoje, né? A partir de hoje já vai ser liberado para vocês adquirirem o curso, né? Comprarem o curso. E aí, como que vai funcionar isso? Aí a turma vai começar dia 9. Aí dia 9 a gente vai ter nossa primeira aula, tá? Todas as aulas vão ser nesse mesmo horário aqui, ok? Para quem não puder assistir as aulas ao vivo, vão ficar gravadas e depois a gente vai subir aqui na Hotmart. Aí depois da primeira aula, no dia 9, aí vai ser liberado o primeiro módulo. Então o curso vai funcionar assim. Aí você vai ter 15 dias, quer dizer, você vai ter o curso vai ficar disponível 1 ano, tá? Mas aí você vai ter 15 dias para praticar esse primeiro módulo. Depois a gente vai ter o segundo encontro, que vai ser no dia 23. Aí no dia 23 a gente faz nossa segunda aula. E aí, logo no dia 24, né, um dia após a aula, a gente libera o segundo módulo, tá? Que a gente vai entrar com esses assuntos aqui. Então, benefícios do uso do som na saúde humana. Então, a gente vai falar como que o som afeta o corpo físico, como que o som afeta o corpo emocional, como que o som afeta o corpo mental e como que o som afeta o corpo integral, tá? E realmente entender, utilizar isso em prol da saúde. Depois, o que é meditação, que é realmente um assunto que tem muitos equívocos aqui no Ocidente, então a gente vai trazer clareza sobre isso. Vamos ver esse mantra budista maravilhoso que é Om Mani Padme Hum. Vamos cantar ele de uma forma tradicional, vamos trazer também melodia nesse mantra e volto a falar, não só aprender as palavras do mantra, mas realmente ir a fundo no mantra, entender os efeitos dele na nossa vida. Isso é o mais importante. Depois, nesse segundo módulo, a gente já vai entrar com os instrumentos. Então, aqui a gente vai falar sobre o tambor Lakota e o tambor Cherokee, que são dois tambores das etnias da América do Norte, a etnia Lakota e a etnia Cherokee. E a gente vai trabalhar esses dois tambores, tá? Para a gente praticar tanto a musicalidade, o ritmo, como também os efeitos terapêuticos dele. Aí a gente vai entrar mais a fundo no Raga Yoga, a gente vai começar realmente a falar sobre como que o Raga ele tem essa conexão com os momentos do dia, com as estações, e vamos aprender o primeiro Raga, que é o Raga Bhupali, que está conectado com a energia da noite. Noite, assim, bem esse horário que a gente está agora, 7 horas, 8 horas, 9 horas. É um Raga que se canta esse horário, ele exalta as energias desse horário. Aí a gente vai depois ver algumas composições também. Tat significa escala e a gente vai ver a escala bilável, tá? Então a gente vai ver uma composição na escala bilável. Aí a gente vai fazer uma outra jornada de meditação rítmica. A primeira, lá no primeiro módulo, a gente vai fazer pulso e contrapulso. Aqui a gente vai fazer uma de 3 e 6 tempos. Aí a gente vai sentir a diferença de como é fazer
uma meditação rítmica no pulso e contrapulso, e como é fazer uma em 3 e 6. Aí vamos falar sobre fisionomia da voz, vocalização. Vocalizar é uma necessidade fisiológica. Vamos falar sobre todos esses assuntos. Os portais energéticos do corpo. Então, como que a gente utiliza o som para realmente acessar esses portais energéticos do nosso corpo, desbloquear também certos lugares que estão ali com a energia mais condensada, e como que a gente faz isso através do som, tá? E para finalizar aqui, recebendo a energia vibrante do canto que está conectado a essas duas aulas, tá? E aí, no dia 6/6, tá? 6 de junho, nós temos nossa terceira aula. Aí só para falar, como que vai ser as aulas ao vivo? As aulas ao vivo, elas vão ser o seguinte, são aulas que a gente vai praticar coisas específicas do primeiro módulo, e isso vai ser muito legal na turma de vocês, porque eh, eu vou praticar o que vocês me trouxerem, né? Eu quero praticar um pouquinho mais a fundo isso, eu quero saber um pouco mais isso, eu quero tirar uma dúvida sobre isso. Então vai ser uma aula para poder falar. Então, a primeira aula vai ser inaugural, a segunda aula vai ser do dia 23, vai ser para trabalhar o primeiro módulo, e essa aula 6/6 vai ser para trabalhar o segundo módulo e liberar o terceiro. Então, a partir do dia 7/6, a gente libera o terceiro módulo, que a gente vai ver aqui. Mantra de apertura de caminhos, que é o Vakratunda, um mantra muito importante, muito poderoso para a tradição védica, tá? Depois, se sobrar tempo, eu canto ele um pouquinho no final da aula, tá? Aí, por que cantar nos cura? É um tema bem importante aqui na nossa escola, realmente trazer clareza sobre isso. E os instrumentos que a gente vai aprender é o Tampura e o Shruti Box. Aí a gente vai aprender outro raga. No segundo módulo, a gente vai aprender o Raga Bhupali, que está relacionado às energias da noite, e nesse módulo a gente vai aprender o Raga Bhairav, que está relacionado às energias da manhã, tá? As melodias conectadas a esse horário. Só para falar dos instrumentos que eu já falei, mas o Tampura, né? Quer dizer, o Shruti Box, esse, e o Tampura. Então, ensinar vocês a tocarem e também indicações para vocês adquirirem os instrumentos, caso vocês queiram, tá? Aí, meditação rítmica, aqui no primeiro e segundo módulo a gente vai fazer só no corpo. Aqui a gente vai fazer com os tambores. A gente vai trazer o instrumento dentro da meditação rítmica, tá? Aqui a gente vai falar sobre abrindo caminho para o canto intuitivo, ou seja, você trazer o canto a partir da sua intuição. Então, começar a trazer uma clareza sobre isso, tá? E aí depois vamos trazer um pouco do que a nossa escola tem, que são cantos que não são só cantos indianos também. Então vamos trazer alguns cantos da terra. E aqui no caso a gente vai trazer um canto africano, Yorubá, que é um canto de celebração, que tem muito a ver com esse momento, né, de festejar, de ter uma coisa nova, de ter um lançamento, e claro, algo para vocês levarem para a vida de vocês, esse canto também, tá? E aí a gente tem uma aula de conclusão do curso de iniciação. E aí no dia 20/6, a gente faz a aula de conclusão mesmo, a aula ao vivo, né? Para poder falar de todo o curso, tirar dúvidas, praticar coisas do terceiro módulo e por aí vai. Aí todas as aulas vão ficar gravadas aqui, tá? Já tá aqui, inclusive, a aula inaugural, a aula 2, a aula 3 e a aula 4. E aí, claro, o curso fica disponível para vocês durante um ano, né, para vocês verem e tudo mais, e poderem praticar, rever e tudo isso, tá? Uma coisa importante também, parei a apresentação aqui, é que todos os assuntos desse curso realmente são muito profundos, né? Então, às vezes pode ter lá uma aula que vai durar 15, 20 minutos, mas é importante praticar aquilo, né? Porque a aula eu estou, digamos, passando, ensinando para vocês. Mas aí depois é legal rever a aula, tá? Rever a aula. Por isso, 15 dias do primeiro módulo para o segundo módulo. Para poder rever também os assuntos e vocês ganharem autonomia, porque vocês podem praticar com o vídeo, mas depois legal vocês praticarem sozinhos também, né? Trazer essa autonomia para vocês, tá? Bom, e aí, claro, pergunta que não quer calar, tu não quer saber, mas e de quanto vai custar esse curso, né? Vamos falar aí, então.
Bom, esse curso, gente, realmente ele é um curso que tem muitas disciplinas, ele tem muita coisa, né? E é um curso que a gente vai colocá-lo na Hotmart, assim, depois desse lançamento, a um preço de R$ 697, tá? E como lançamento, a gente vai colocar esse curso a R$ 297, tá? Então a gente vai deixar esse valor agora até a data do lançamento, que é o dia 9. Realmente, assim, como diz, tá o preço bem simbólico para tudo que esse curso tem, tá? Realmente o nosso propósito é espalhar a voz do Nada Yoga, é por isso que a gente está trazendo esse curso, tá? Então fica esse presente para nós, realmente, de poder fazer essa prática de uma maneira acessível, onde vocês possam ter esse curso com vocês, na casa de vocês, tá bom? E justamente, finalizando aqui minha fala, vou parar a gravação agora, tá? E aí vamos deixar um momento para tirar dúvidas se vocês tiverem, tá? Então só vou parar aqui a gravação. Espera aí rapidinho. Deixa eu ver como é que para a gravação aqui. Ah, achei.